Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é bom dia. Estou tomando café. Cheguei agora do trabalho. Uma noite bem cansativa. Mas antes de eu descansar, eu queria fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre autoconhecimento. Essa palavra que hoje em dia está tão na moda e que eu acho tão importante, abre tanto a cabeça da gente, sabe? Porque a gente acha que se conhece, mas no final não, no final a gente vê que só está reproduzindo padrões, reproduzindo aquilo que nos foi ensinado. Hoje você vê aí na internet, no próprio YouTube, no Instagram, em todas as redes, vários psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, falando sobre o autoconhecimento. Mas antigamente a gente não tinha esse tipo de informação. Pelo menos eu e as pessoas que eu conheço, as pessoas com quem eu convivo, não tinham esse tipo de informação. A gente nascia e era educado pelos pais do jeito deles e seguia as regras que eram impostas e muitas vezes a gente ficava revoltado porque a gente não concordava e se perguntava por que tem que ser assim, por que eu tenho que ser desse jeito e simplesmente a gente acabava aceitando porque não tinha outra alternativa. Principalmente quando você vem de uma família muito humilde e que eles também não tiveram essa informação. Então, eles te educam conforme o que eles foram educados. Então, você não tem noção do que é autoconhecimento. Muita gente nem nunca ouviu falar. E quando eu comecei a pesquisar sobre, eu já, agora, depois de adulta, eu me deparei com questões que eu me fazia desde sempre. Por que eu não me encaixo? Por que eu não me enquadro? Por que eu me sinto diferente das outras pessoas? Por que para mim é tão difícil e tão sofrido ter que aceitar certas normas? E que, por que, mesmo a gente seguindo todas as regras, seguindo todo o manual que a sociedade, o sistema, os pais nos ensinam, não é garantia de felicidade? E você se pergunta, por que funciona para os outros e não funciona para mim? Eu sempre me questionava muito a respeito disso. E o que eu pude perceber com esse pouco estudo de autoconhecimento que, que eu tenho feito é que, na verdade, para as outras pessoas também não está fácil. Eu vejo que grande parte da população também está enquadrada dentro desse sistema, mas está infeliz. Felizmente, hoje com a internet, a gente tem mais informação. E aí você começa a perceber que todos nós estamos na corrida dos ratos, às vezes andando em círculos, procurando coisas que nem a gente sabe o que é, e sem sair do lugar. E o autoconhecimento te traz de volta à realidade, te dá um soco no estômago e te faz pensar, te faz refletir quem você é, o seu papel na sociedade, por que você faz o que faz, o que fazer para melhorar o seu convívio com as outras pessoas e consigo mesmo, quais normas, regras e padrões você tem que deixar de lado para conseguir ter uma vida mais tranquila e mais livre. Então, esse é o ponto fundamental do autoconhecimento. É furar a bolha mesmo e começar a pensar fora da caixinha, sabe? E eu sempre fui de pensar fora da caixinha, mas eu não tinha coragem de remar contra a maré. Então, mesmo não acreditando em muitas coisas, mesmo questionando muitas coisas, eu não conseguia ir contra. Porque como eu fui condicionada desde cedo a seguir as regras, eu seguia mesmo contra a minha vontade. E isso me causou grande infelicidade. E hoje, conhecendo um pouco mais, eu me sinto mais livre para tomar as minhas decisões sem sentir culpa.
sem sentir medo ou remorso. Eu errei muito em muitas decisões que eu tomei na minha vida. E, assim como eu, muita gente também tomou decisões baseado naquilo que lhe foi ensinado, que era certo, que era ético e que deveria ser feito. Mas se existe esse manual de ética, de conduta e do que é certo e do que é errado, por que que ele não funciona para todo mundo? E a verdade é que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Nem todo mundo consegue se enquadrar. Existem aqueles que são mais resistentes, outros que têm um espírito mais livre, outros que simplesmente não se encaixam nesse modelo. E o autoconhecimento te traz essa possibilidade de se libertar, que o mundo não vai acabar se você seguir naquilo que você acredita. Autoconhecimento é saber que todos nós somos luz e sombra. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Você não é bonzinho o tempo todo. Você tem pensamentos ruins também. Você tem raiva, você tem inveja, você tem medo, você tem ira, às vezes. Você tem qualidades e defeitos. É difícil gravar aqui. Desculpe, tem um cachorro latindo. E quando você começa a se conhecer e começa a se aceitar como você é, com os seus defeitos e virtudes, você fica mais em paz, você fica mais livre. E liberdade não é você sair por aí fazendo o que você quer, sem pensar nas consequências, não é isso. Liberdade, para mim, é você saber que você é um ser único, no seu modo de pensar e no seu modo de agir, que você assume as responsabilidades pelas coisas que você faz, mas que você não é obrigado a seguir um roteiro pré-determinado por ninguém. Essa é a verdadeira liberdade. E depois que eu comecei a estudar sobre o autoconhecimento, eu fiquei mais tranquila, eu fiquei mais serena. Eu passei a ver que muitas coisas que eu me importava não tinham importância nenhuma. Muitas coisas que atormentavam a minha mente, que tiravam o meu sono, não tem importância. A gente superdimensiona, às vezes, os problemas, ou acaba criando problemas imaginários, que só desgastam a gente, só adoecem a gente. E depois que eu entendi isso, eu fiquei tão mais tranquila. Claro que tem dias, né, que a gente tá mal, normal. Ninguém é paz e amor o tempo inteiro, né? Mas, no geral, eu tenho me sentido tão aliviada. Eu tenho tirado tanto peso de cima dos meus ombros. Eu tenho conseguido dormir melhor. Isso tem me feito tão bem. Então, eu falo para você, procure estudar sobre autoconhecimento. Procure se conhecer melhor e entender que o que funciona para um não funciona para todos. E talvez esse modelo de vida que você esteja vivendo, que foi ensinado, talvez ele não sirva para você. Se você estiver feliz, em paz, eu estou satisfeito com a minha vida, isso não é para você. Eu estou falando para aqueles que estão inquietos, insatisfeitos e infelizes. Então procure se conhecer, procure estudar, procure pesquisar. Eu vou te dar uma dica. Procure sobre Baruch Spinoza. Quem foi esse homem e qual a filosofia dele? Que eu achei muito interessante e que para mim fez todo o sentido. Quando ele diz que Deus não é um ser, que Deus é tudo que está à nossa volta, que Deus é a natureza. E nós fazemos parte da natureza. E que Deus está em nós e em todas as coisas. E que não existe
o pecado. Para mim, a filosofia de Spinoza é a definição mais linda de Deus. E eu consegui ficar mais em paz e me sentir menos culpada por ser quem eu sou e por pensar como eu penso, depois que eu conheci mais sobre Spinoza. Então fica a minha sugestão para você. Eu vou encerrar por aqui para descansar um pouco e livrar vocês desse barulho aqui da minha casa. Mas eu queria falar sobre isso com vocês. Procure se conhecer e se compreender, sem julgamentos, sem medo, sem culpa, sem remorso. Apenas se conhecer. A gente se vê numa próxima. Espero que você tenha gostado. E eu fui.